Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu preparei um vídeo especial para vocês, atemporal, que não é um vídeo de notícia, é um vídeo que daqui a 10 anos vocês vão poder compartilhar e vão poder ver que tudo que eu vou dizer aqui é a mais pura verdade. Muito tem se falado dos senhores do mundo, o que eles são, e as pessoas estão entendendo. Muita gente diz, são os banqueiros internacionais, são as empresas internacionais, são os governos de primeiro mundo. Cada um hoje tem uma noção, pelo menos nem que seja distorcida, mas do que é os senhores do mundo. Já essa é aquela que era uma teoria da conspiração, né? Cada dia vem se tornando realidade, até porque não tem como negar mais. A gente teve até no cenário político, agora recente, o Cabo da Ciolo deixando isso aberto. Tivemos, antes disso, o Dr. Enéas, tivemos Levi Fidelix, o próprio Bolsonaro, quando assumiu, disse que a gente não ia ficar debaixo dessa nova ordem e tal. Também tirou o Brasil, né, das Nações Unidas e tal. Essas coisas vêm acontecendo e não tem como negar a existência dos senhores do mundo. Para negar a existência deles hoje, você teria que ser muito inocente. Mas uma coisa que as pessoas têm deixado de lado, pelo menos a maioria das pessoas tem feito isso, é se perguntar quem de fato eles são e a quem eles seguem. As pessoas sabem que eles são ambiciosos, que eles querem impor um governo único, né, um governo único e mundial, mas quem está dando essas ordens? Porque se você parar para pensar, meu caro irmão, você vai ver que muitas das metas que David Rockefeller, o Morgan, todos esses caras passaram a sua vida toda, eles nem mal aproveitaram a sua riqueza, vivendo, batalhando, sempre trabalhando noite e dia por esses ideais, ultrapassa a ambição humana. Qualquer pessoa, por mais ambiciosa que ela seja, ela quer ter poder, ela quer ter as coisas, mas ela usufrui disso. Mas esses caras não, eles passam a vida quebrando cabeça para conseguir essas metas. Então você vê, e quando você começa a analisar os golpes que eles dão, se você olhar a nota de $1, toda a simbologia de tudo que eles botam às mãos, você vê que eles são altamente religiosos. E isso, irmão, acontece porque eles são guiados pelo próprio mal. Essa imagem que você está vendo, ela diz bem, ela mostra claramente, eu gosto sempre de usar essa imagem nos meus vídeos, porque você vê ali uma entidade que muitos dizem que é ET, mas na verdade é um demônio, e você vê a pirâmide com o olho que tudo vê. Os egípcios acreditavam ser o olho de Horus, mas se você pesquisar um pouco mais, você vai ver que essas entidades malignas, elas apareceram em diversas culturas com diversos nomes. A Bíblia nos explica que Satã, Lúcifer, ele é o mentiroso, ele é o maior enganador. Então ele aparece da maneira que seja melhor para convencer a pessoa. E os senhores do mundo sabem disso e seguem diretamente as ordens dele. Eles estão cumprindo, na verdade, a Bíblia. Você vê cada vez mais o Apocalipse aparecendo aí. Então nós cristãos sabemos que de fato estamos vivendo os últimos dias. O tempo da grande calamidade cada vez se aproxima mais, família. Eu não gosto de falar muito disso, eu não fico causando sensacionalismo, mas eu acho que esse vídeo ele não é para causar pânico, mas sim para você ter fé e esperança. Os senhores do mundo são uma realidade. Agora o que é preciso entender é o que eles pensam e a quem eles seguem. Por exemplo, irmãos, quando eu fiz um vídeo aqui há tempos atrás, eu expliquei o ponto de vista de um satanista. E muita gente me criticou, ou por mau caratismo, ou por burrice mesmo, dizendo, Davi, você está falando como se fosse minha opinião, mas não é minha opinião, é o ponto de vista deles. Da mesma forma que a gente acredita que Cristo vai vir, vai resgatar os seus e fazer um novo mundo, vai banir o mal, eles também acreditam que não será dessa maneira. Um satanista hoje, família, os senhores do mundo, eles acreditam que eles terão posição de destaque, porque eles não vê a vinda do demônio, da implantação do governo mundial, que será o anticristo, o próprio filho do capeta, o anticristo. Ele não será o fim do mundo, mas sim será uma nova administração. Entenderam, irmãos? Eles não esperam que vão ser derrotados, vão ser jogados no inferno e o inferno vai desaparecer nesse dia. Não. Eles acreditam que Cristo vai vir sim a segunda vez, porque Cristo foi derrotado a primeira vez. O sacrifício do nosso Yahushua na cruz para pagar todos os nossos pecados, como ele venceu a morte, o diabo sabe que Cristo derrotou ali. Cristo derrotou o diabo ali e pagou o nosso preço na cruz do Calvário. Não porque ele era fraco e foi submisso a isso, como eles dizem, mas porque nós merecíamos ter aquela morte pelos nossos pecados. Então, Cristo foi e pagou o preço por nós e venceu a própria morte. Mas os satanistas passam para os seus membros não dessa forma. Eles passam que as influências malignas deles foram o que fez ele morrer. Foi o que ele foi sacrificado. Se você olhar bem essa imagem aí, fica bem claro isso. Segundo os satanistas acreditam, aquele dia ali foi o dia de triunfo do demônio. E quando Cristo vier a segunda vez, dessa vez de forma definitiva,
ele também será derrotado novamente, porque ele perceberá que não é capaz de derrotar ele, que os dois vão ficar no empate e Cristo vai escolher ali meia dúzia de pessoas que realmente não se desviaram para o governo mundial, para a doutrina satânica, e vai embora com eles para outro lugar. E esse mundo ficará na mão dos malignos. E essas pessoas que trabalharam na nova ordem serão ressuscitadas novamente. Essas pessoas que já foram mortas, elas vão ressuscitar e vão ter os seus lugares de destaque como generais e vão mandar na massa. E é isso que eles pensam, um planeta perfeito sem Deus. Então é basicamente isso. Às vezes tem uma coisa a mais, outra coisa a menos, mas basicamente a ideia deles é essa, irmãos. E o que é que a Bíblia diz sobre isso? Vamos dar uma olhadinha nesse trecho desse documentário, que é um filme na verdade, mas ele fala muito claro o que de fato acontece. Qual é o objetivo da Irmandade? O serviço e a adoração a nosso amo por todos os meios possíveis. O domínio absoluto acima de todos os poderes para formar um governo mundial. Um governo mundial? Sim, no qual nosso amo governa esta terra através do computador. Pelo computador? Sim, nessa nova ordem não vai existir o dinheiro. Todos vão ter uma marca na mão ou na testa para comprar ou vender. Assim tudo será mais fácil, sabe? Tem um amigo seu que está interferindo muito no mundo espiritual para que você não possa progredir. Carlos? Sim. Estamos ajudando para que ocorra um acidente para tirá-lo da jogada. Bem, família, para nós que estamos despertos, que sabemos que de fato o mal existe, é um filme antigo como esse, falar de coisas que estamos vendo agora, principalmente esse ano, né, quando os nossos deputados foram para lá atrás daquela tecnologia que, como eu já expliquei aqui, é uma tecnologia que vai tirar o seu livre-arbítrio. Você vai ter que se comportar como o sistema quer que você se comporte, de acordo com a doutrina que era implantada em Sodoma e Gomorra. Que você não seja você, que você não possa ser você, que você não possa... Você pode até ser cristão de boca, mas não pode trazer o cristianismo para a sua vida. O que aquela tecnologia quer trazer é isso, porque caso você seja, não será feito de forma espiritual, aí é tecnológico. A partir do momento que você não se comportar como a elite maldita quer, como ela determinou para você, que você for uma pessoa religiosa, você perde pontos. Então tudo para você vai ser mais difícil, tudo para você vai ser mais caro, tudo para você vai ser mais escasso. Então as pessoas dificilmente vão continuar sendo assim. E como a Bíblia diz, quem não tiver o chip da besta que está vindo aí, cada vez mais você vê os próprios pastores das igrejas, que era quem deveria nos alertar, dizendo não, isso é bobagem, isso é coisa de loucos da internet. Quantas vezes o Silas Malachias falou isso aí abertamente, defendendo o chip, indo contra as próprias escrituras? Está claro lá. Quem não tiver a marca na testa ou na mão não poderá comprar nem vender. E essa será a nova moeda. E família, eu recomendo a vocês, geralmente aqui, quando o vídeo é pesado, como esse é, eu até esqueci de falar isso no começo, me perdoe, mas eu também sou humano e eu não estou lendo o roteiro, eu estou fazendo o vídeo de acordo com o que eu sei realmente. Eu peço a você que reze um Pai Nosso. Quando você for ver um vídeo pesado como esse, é um vídeo pesado. Só o fato de a gente estar falando o nome do Coisa Ruim aqui e vendo a quem de fato eles seguem. Por isso que eu quero que você veja essa imagem, ó. Veja que é como se eles estivessem olhando para você. E de fato isso acontece. E agora é a hora que você vai ter medo e se arrepiar. Mas não tenha medo, porque Deus está sempre do seu lado. Mas eu também sou humano, eu também sinto isso. Quantas vezes nós já sentimos falta de ar, mesmo sem ter nenhum problema de saúde, mesmo sem estar cansado, uma sensação de estar sendo observado, de como se tivesse algo ruim para acontecer com você. E muitas vezes você até acordou com pesadelos estranhos. Isso já deve ter acontecido com algum de vocês, pelo menos uma vez na vida. E você percebeu que isso aconteceu depois que você começou a ver esse tipo de conteúdo. Isso é fato, irmão. Eu pesquiso, eu também sinto isso. Quando o vídeo é feito quando é feito pra palhaçar, feito outros palhaços aí fazem, de boa, pode assistir. Eles só estão apalhaçando, é igual falar de um esqueleto do He-Man. Mas quando um vídeo é de fato feito como esse aqui, irmãos, falando a verdade, mostrando a realidade pra você, o assunto é de fato pesado e você precisa da proteção divina. Não é uma luta apenas física, é uma luta também espiritual. E você precisa estar revestido, porque os maus espíritos que estão por aí, os diabinhos, vamos dizer assim, essas coisas, irmãos, esses maus espíritos, eles querem afastar você da verdade. Eu mesmo já pensei, eu vou parar com isso, velho, vou parar de falar, vou parar de pesquisar. Você não se sente muito bem quando você está fazendo, mas é aí que a gente precisa lembrar que a gente tem um Deus maior, mais forte, que é capaz de nos proteger, não importa, ainda que a gente ande pela sombra do vale da morte,
não temereis mal alguns, porque Cristo está sempre na nossa frente, Ele está nos guiando. Então coloque isso na sua cabeça, irmão, e saiba que Ele é poderoso e é capaz de nos proteger. Veja aqui, eu vou mostrar mais uma cena deste filme que é muito bom, eu vou deixar aí o link para você assistir. Eu até pensei em postar aqui no nosso canal, mas eu não sei se é possível, então eu vou postar o link para você assistir. Mas eu vou colocar outro trecho e você vai ver a influência dessas entidades malignas em cima de nós. E principalmente quando outras pessoas que já servem a eles também jogam isso em cima da gente. Veja aí um pouco e com certeza eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso também. Venha! Venha! Calma! Paulo, você tá indo fundo demais nisso. E não tem as armas necessárias para lutar contra eles. Eles podem te meter em confusão, hein? O quê? Você acha que eu devo conseguir um revólver? Eu me refiro à luta espiritual. Para lutar contra o reino deles, precisa de outro tipo de armas que não são materiais. Mas por que você está falando de uma luta espiritual? Porque se eles adoram o diabo, além de lutar fisicamente, eles invocam exércitos espirituais contra os que os atrapalham. E é por isso, irmãos, que quando você começa a ver esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo, quando você começa a comentar, quando você começa a passar essas informações adiante, até para os seus amigos, até em uma conversa na sua sala, você está contra-atacando esse reino espiritual do demônio. E eles automaticamente vão contra-atacar você. E é por isso que é preciso você estar de acordo com Deus, junto com Deus. Muita gente, por erros de doutrinas espalhada por ele mesmo, porque o diabo fez questão de mentir e espalhar sua mentira por todos os cantos do mundo, as pessoas desesperadas vão atrás de magia branca, de amuleto, e o que isso leva? Leva elas a se afundarem mais dentro da armadilha do demônio. Aqui nesse mesmo filme também mostra um exemplo que a moça, depois de ter tido esse pesadelo, que ela sentiu que esse espírito estava vindo até ela, esse espírito de perturbação, ela tenta procurar amuletos. E esse amuleto só acaba agravando a situação. Porque todo mundo que lê a Bíblia sabe disso, mas quem não lê acaba caindo no engano. Porque nós sabemos que quem tem Cristo basta, não precisa de mais nada. Mas quem não tem, ele procura se informar, procura pesquisar. Você até viu o rapaz lendo aquele livro de ciências ocultas, ele tentando contra-atacar o demônio. Mas de fato ele usa fogo contra fogo. Você não joga fogo no fogo para apagar o fogo, você joga água. E a água é Cristo. Essa é a única maneira de apagar o demônio. Era muito angustiante. Sim, eu imagino. Bom, há vezes em que a gente entra tanto no personagem que acaba sonhando com ele. Mas, curioso, porque essa mulher era exatamente como você a descreveu. Ah, é? É sim. De qualquer maneira, a gente sempre tem que estar protegido. Olha, eu vou te dar esta loção. Serve para evitar esse tipo de sonho e também evita os maus espíritos. Também vou te dar esta medalha. Ela serve para atrair boas energias. Você tem que saber que nesse meio tem muita inveja. Temos que estar protegidos. Obrigada. Vou comprar outra hoje à tarde. Sabe, eu compro onde leem cartas para mim. Tá falando sério? É. Pra mim também já leram as cartas. Você gosta? É. Então vai comigo. Assim poderemos ver o que os astros nos dizem sobre seu futuro artístico. Bom, claro, se quiser. Eu adoraria. Escuta, a que horas pode ir me buscar? À tardinha está bom para você? Tá perfeito. Está bem. Agora me deixe sozinho porque estou esperando alunos. Tá bem. Obrigada. Adélia? Adélia? Oi, Carlos. Oi? Oi. Olha, você sabe que eu gosto muito de você. Ah, que isso? Vai se declarar pra mim? Não, Eu não. já tenho namorada. Não, eu sei disso. É sobre o que você acaba de ganhar do Afonso. Desculpe, eu não tive como não perceber. É muito legal, não é? É pra afugentar os maus espíritos.
Olha, eu não duvido das boas intenções do professor, mas todos os que usam esse tipo de coisa estão caindo no terreno do inimigo. Ah, que isso? Que inimigo? Do diabo? Ah, não fala besteira. É justamente o contrário. Isto é para afugentar os maus espíritos. Afugentar. E se eu dissesse que em vez de afugentar, os atrai e torna você mais acessível a eles? Ah, olha, Carlos, eu vou ser sincera, tá bom? Eu sei que existe um mundo espiritual tão real como o que estamos vivendo. Exatamente. Bom, eu sou uma garota muito bonita e tem muita gente que sente inveja de mim. Portanto, eu tenho que me proteger das más vibrações, não é? Sim. Mas se você tivesse Jesus em seu coração, sentiria paz. E estaria convencida de que não existe poder algum que pode lhe fazer mal. Ah, É isso mesmo. Carlinhos, eu gosto muito de você. Você é meu melhor amigo, mas você fala umas coisas muito, muito estranhas. Claro. Eu tenho a mente em Cristo. E ele mudou minha vida. Ah, sei, deixou você mudado mesmo. Você acha? Aham. Família, esse trechinho desse tipo um documentário, na verdade que é um filme, como eu já falei, vai estar o link aí na descrição do vídeo para que você assista, vale muito a pena. É um filme de baixa produção, vocês sabem que não tem muitos efeitos, até porque não tem como ter, porque não há interesse dos senhores do mundo em patrocinar esse tipo de filme. Ao contrário, as empresas independentes que conseguem fazer são boicotadas, esses filmes não são divulgados de forma alguma e eles simplesmente se perdem aí no meio de tanto arquivo, né, no meio da internet. Foi realmente um milagre, eu acho que Deus que me mostrou para que eu possa ver. Eu simplesmente estava navegando e de repente apareceu pra mim, eu digo, e eu nem tenho costume de assistir filme, velho. Faz muito tempo que eu não assisti, mas eu digo, eu vou ver. E eu digo, caramba, velho, é exatamente isso aí que a gente vê. Então, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Eu peço que você compartilhe e mostre esse vídeo para que as pessoas entendam que realmente a luta não é só física. Não adianta só a gente, não, a gente sabe qual é o problema, vamos tentar se conscientizar. A gente primeiramente tem que se pegar com Deus, irmãos, porque de fato é um exército dentro e fora do mundo. É uma coisa muito séria. E a gente é afetado de todas as maneiras, tanto fisicamente como espiritualmente também. O seu cansaço, essa sensação de perseguição, várias coisas que você pode estar tendo aí, até insônia, pode ser sim obra do maligno. E você precisa da armadura de Deus para ficar livre dessas coisas. Então, irmão, se apega a Deus, reze, porque não adianta você tentar vencer sozinho o mal. Você simplesmente vai acabar caindo na dele ou desistindo da luta. Então se conscientize, passe essa informação também para frente para quantas pessoas for necessário. Às vezes a pessoa nem está realmente ainda acordada, desperta, mas ela tem uma ligação com esse tipo de coisa, até através de outras pessoas, e ela está passando por uma situação dessa e não sabe. Então é importante que você conscientize essas pessoas. O mundo espiritual é tão real quanto o nosso. Então fica aí essa dica. Eu vou trazer a segunda parte desse documentário que eu estou fazendo, mostrando já a parte de como os senhores do mundo influenciam os jovens através da música, através dos filmes, como eles fazem isso na prática, como eles consagram as suas obras ao próprio demônio para conseguirem o sucesso. Eu não vou ficar aqui mostrando um artista ou outro, porque já tem outros canais fazendo isso e fazem até de uma forma muito bem feita, como o meu amigo Thiago Lima, inclusive eu indico o canal dele aí. Mas eu vou fazer mostrando a coisa de forma global, tá? Então, espero que vocês estejam aqui no próximo vídeo, no sábado, se assim o Criador permitir, né? Que o dia de amanhã pertence a ele, mas se ele permitir, estaremos aqui no sábado, se Deus quiser. Então, que o nosso Yahushua acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Por favor, compartilhe, deixa o like, porque senão, família, o canal realmente vai parar. Você vê que o YouTube já está boicotando muito o nosso canal, e se continuar assim, realmente eu vou parando e vou cuidar dos outros canais. Quem sabe já a gente tem um canal de games, tem um canal de carros também. E se continuar dessa maneira, infelizmente, sozinho é que eu não vou ficar, né, velho? Então, já disse, isso aqui fala abertamente mesmo pra vocês, tá? Então compartilha, faz a coisa dar certo, família. Fiquem todos com Deus, mais uma vez, que o nosso Yahushua acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. E sábado estaremos aqui, se assim ele permitir. Sempre encarando o sobrenatural.